Boa noite, gente. Obrigado pela presença. Estamos começando aqui um novo Night Shift versão 3. E dessa vez a gente tem um convidado aqui muito especial, que é o Ale Cruz, um dos sócios fundadores da Jive, uma das maiores, se não a maior gestora aí de distressed assets e alternativos em geral no Brasil. Ale, obrigado por topar fazer esse papo com a gente. Vou dar um pequeno preâmbulo aí do tema, de onde a gente tirou essa ideia. Acho que você deve se lembrar um pouquinho da nossa história, né? A gente começou de uma forma pouco comum. A gente não tinha muito acesso a capital, a gente gostava muito de uma empresa que era a Bluefit, mas a gente não conseguia investir no equity, né? Porque ia nos custar um dinheiro que a gente não tinha. E a gente começou essa história querendo embarcar no projeto da Bluefit como franqueados, que é uma forma totalmente inusitada aí para um gestor de alternativo começar, né? A gente queria fazer private equity, mas a gente não encontrou a forma ideal de começar e começamos, na verdade, como franqueados de uma empresa muito especial que ainda é uma grande empresa em nosso portfólio, que é a Bluefit. Então, uma forma, além de incomum, bastante desafiadora de começar a trajetória, que acho que fala um pouco do tema que a gente vai tratar aqui hoje, que é empreender uma gestora de alternativos no Brasil, que é um país que, né, que tem uma condição de juros que inibe um pouquinho o desenvolvimento da categoria e onde a categoria ainda é jovem e, por isso, né, com pouco arcabouço estatístico para suportar novos gestores. E o fato da gente estar te convidando aqui para fazer esse papo tem dois vieses. O primeiro é, quando eu converso um pouco com os meus sócios, a gente entende que a nossa dificuldade inicial ela foi bastante porque a gente não teve um mentor, né? Uma grande figura que está com a gente desde o começo e que nos ajudou nessa trajetória, mas a gente teve vários mentores que a gente conheceu ao longo do caminho, e você foi um deles, uma pessoa aí que nos aconselhou algumas vezes ao longo da trajetória e nos deu conselhos que foram muito resolutivos, né, em momentos importantes da nossa gestora, e eu atribuo isso, acho que esses conselhos foram bons porque a gente teve um início não tão diferente, vocês também tiveram um início bem hustling, né, bem, eu diria, incomum, e eu queria começar, então, o nosso bate-papo ouvindo um pouquinho sobre isso. Como é que foi o começo de vocês, que eu sei que foi, né, difícil, não trivial, e long story short, né, vocês chegaram num lugar muito privilegiado da indústria, mas vieram de um começo que talvez pouca gente diria que os levaria para esse desfecho. Então, Bacana. E o que atraiu, assim, me atraiu pessoalmente, atraiu a Jive até de uma forma mais adicional, de conhecer a história da Shift, que é uma história que tem muito a ver com a nossa história e que talvez seja, e aqui não quero parecer de jeito nenhum que é uma história melhor ou pior, mas essa história mais raçuda, essa história mais não comecei pelo mercado financeiro, né? Acaba que você, eu acho, né, tem várias vertentes que evitam alguns problemas e criam algumas fortalezas. Acho que o primeiro ponto na história da Jive, a gente não queria ser uma gestora e não tinha essa ideia, não passava isso pela cabeça, não era a ideia. Basicamente, eu vinha fazendo pessoalmente, outros sócios meus iam fazendo cada um no seu lugar, iam fazendo um pouco de distress investment sem saber que tinha esse nome, comprando, na época de 2008, empresas que iam fechar no Brasil, tentando fechar essas empresas e comprar o valor de liquidação dessas empresas, porque os seus acionistas americanos estavam lá com problemas enormes e queriam se livrar de um negócio pequeno no Brasil. E disso a gente acabou comprando Lehman Brothers numa falência, né, num processo falimentar lá nos Estados Unidos, quando chegou ao Brasil, no final de 2009 para 2010. E tal qual vocês, quando contaram a história aí de falar, quer saber, você é o franqueado da Bluefit no Centro-Oeste, a gente falou, pô, eu vou ser o servicer. Não tem, e nem tinha esse nome, né? Vou cuidar dos ativos nós mesmos. Por duas razões. Em primeiro lugar, por uma questão de sobrevivência. A gente tinha colocado tudo e mais um pouco do nosso risco sistêmico, isso é muito bom, né? desculpa te interromper rapidinho. Ali vocês investiram capital, basicamente todo o capital. Nosso e de terceiros, mas o legal foi que a gente não tinha investidor, a gente tinha empréstimo. Então a gente falou, quer saber, esse negócio parece bom, já que nós vamos tomar risco. Então, assim, se der errado, o fundo da piscina até o sapão, né? A alavancagem é um negócio maravilhoso, mas quando dá errado, é Sabe mais que a fundo. gente construiu nossa franqueadora com dívida, né? Então, pô, tá vendo? Essas são as similitudes aqui. Mas também quando dá certo,
você acaba ganhando mais dinheiro. Mas a história foi, se nós vamos entrar nesse negócio, nós vamos ser os únicos que vão se dar bem e os únicos que vão se dar mal se esse negócio der certo ou der errado. E não tinha cordinha, né? Não tinha, literalmente não tinha mais retaguarda. A gente passou da retaguarda. Ou seja, se desse errado, a gente ia ter que... A gente ia virar um NPL e a gente eu falava que queria mudar para o Timor-Leste, ali onde fala português, ia fazer um camping para surfistas se desse errado. Mas o fato é que o lado parecido é que a gente, pelo menos a gente, nem a pretensão de ser uma gestora passava por nossa cabeça. A gente simplesmente tinha uma oportunidade para fazer uma aquisição de um monte de ação judicial, um monte de crédito não estava pago, de todos os tipos, do Iapoque ao Chuí, desde consignado até empresa da lei da concordata antiga e tal. E seja por uma questão de necessidade, seja por esse movimento mais raiz, a gente falou, nós vamos tocar esses casos. E quando eu falo a gente, os 3 fundadores, esse cara, então, tinha lido o livro dele, gostei muito, aí tiraria do mérito. Eu falei, pô, vou ler esse livro. Eu não vou fazer um spoiler aqui, até para não atrapalhar o autor a ver os livros, a vender o livro dele, mas a melhor proxy para saber se você vai se dar bem na vida ou não é o seu zip code, o seu CEP, é onde você nasceu. É claro que dentro de um dado CEP parecido, você pode ter mais esforço, menos esforço, chegar mais longe ou menos longe, mas a melhor proxy para saber para onde vai a sua trajetória é se você, de fato, nasceu sem recurso nenhum financeiro. Então, às vezes, a gente tem que lembrar que a gente tem a sorte de nascer com um talento, esse esforçar, é claro, mas a gente nascer com um talento que é valorizado financeiramente, né? Porque, no final das contas, eu acho que a gente tem que manter a nossa humildade, para não falar nem que a história nossa é melhor, nossas histórias mais raiz, mas principalmente que, por uma certa razão, Alternativos, quando o juro ficou mais baixo, cresceu bem na mesma época que a gente estava se posicionado, né? E se a gente tomar cuidado e tirar esse fator sorte da história, talvez a gente não seja muito diferente do que muita gente, tão boa quanto. Eu acho que o mercado de alternativos cresceu bastante quando a gente teve juros mais baixos, a gente teve oscilação de 2 juros mais baixos, o mais forte foi agora no Covid, e isso permitiu que alguém que estava mais, algumas gestoras, alguns profissionais estavam um pouco mais posicionados nisso. Se a gente não tivesse o juro de 2%, talvez a Jive não tivesse o volume de recursos que tem. E não pode esquecer isso, porque se você esquece isso, vira soberba, se você está na soberba, está precedendo a sua queda. Então, acho que tem um recado legal para quem está assistindo, que talvez a gente não seja muito melhor do que a maioria das pessoas. Para a gente poder se orgulhar um pouco mais, eu acho que também é o lance da restrição. Quando você começa com muita restrição, tal da cordinha, aí eu acho que aí é o lado positivo do esforço, aí não é a sorte, não é o zip code, não é nada disso. Aí eu acho que essa história de você começar com muita restrição, eu acho que ajuda muito na disciplina, ajuda muito na resiliência, é um teste de caráter do quanto você quer mesmo aquilo e etc, etc. E menos filosófico e mais prático, você aprende a fazer mais com menos. Você aprende a ser mais eficiente. Você aprende e resolver problemas com criatividade que, no fim, viram inovação, né? Eu quero depois falar um pouquinho de inovação, mas é o que eu vejo bastante em vocês, né? Resolver problemas com restrição trouxe inovação e para nós também. Depois eu conto um pouquinho o que significa essa inovação para nós. Indo para esse ponto aqui, então, conectando com esse gancho. Então, acho que o fato de você começar sem recurso, ou com pouco recurso, eu acho que vai fazer isso que você comentou. Você vai se obrigar a resolver problemas, ou ter ideias, ou dar seus pulos ali. E isso, se você não tiver soberba, isso vai permanecer no seu DNA. A turma que chega depois, naturalmente, se não tomar cuidado, é igual criar filho. Se você está numa condição melhor do que os seus pais estavam, tem um desafio aí para você, porque as restrições não vão ser tão aparentes. Em algum momento, os seus filhos vão perceber que você fala alguns nãos porque você não quer, não porque você não pode. E o não que você não pode, ele é muito poderoso. Simplesmente não dá para a gente ir, filho. Simplesmente não dá para viajar. Simplesmente você vai ter que ajudar a trabalhar, senão você não vai para o intercâmbio. Isso é muito bom para o caráter, molda muito o caráter. Não, e molda a cultura, né, da organização. Você falou... Primeiro você falou que no começo o que vocês faziam não tinha nome, né? Ou você não sabia o nome, ou era tão incipiente no Brasil que não tinha nome. E depois você falou um pouco de se encaixar, né? Então, pô, você se encaixou no mercado de distressed. A gente sempre tem um pouco essa dificuldade. A gente brinca até internamente que a gente tem uma crise de identidade,
que é, poxa, a gente aprendeu a fazer o que a gente faz, que é participação privada, com muita restrição. E isso, claro, nos trouxe um certo viés criativo para a resolução de problemas de uma forma muito única de executar o que a gente faz. E isso, naturalmente, não nos colocou em nenhuma caixinha, né? Essas caixinhas que o mercado financeiro tenta encaixar as peças para significar, né? Significar os gestores. Então, a gente sempre teve uma crise de identidade. Talvez agora menos, né? A gente está no nosso 6º ano. Como é que foi isso para vocês? Eu arriscaria aqui dizer, né? Vou ter a audácia aqui de fazer um comentário, que eu acho que é bom, é falar, cara, a gente faz investimentos privados em empresas que têm alto potencial de crescimento e a gente não é um VC. Eu descreveria a Shift assim. Tô aqui, depois você me corrige, mas é simples, é fácil. Então, sabe o que é um VC? Eu não sou. E não tem nada de errado em ser um VC, eu só não sou. Eu me lembro que vocês fazem uma reunião de pipeline, se não estou enganado, toda semana, o Bernardo me falou, que necessariamente todo mundo, do estagiário a todo mundo, tem que trazer um deal que não é do mainstream, não é da Faria Lima, não é do Leblon, é um negócio que deixa regionalmente, inclusive fora das capitais, né? Tá aqui, esse é um exemplo. Me explica melhor o que significa ser um investidor privado de empresa com potencial de crescimento que não é um VC. Tá aqui a explicação. Né? Não é que eu... mas você é contra VC? Pelo contrário. Inclusive, acho que se não estou enganado, uma das coisas que a gente investiu com vocês foi junto com outros VCs e tal. Não, a gente simplesmente acha que o nosso posicionamento precisa ter cherry pickings, né? Ter seleções que são mainstream, que são VC-like, que são VC-backed, né? Que são investidas por VC, mas necessariamente tem que não são. E acho que desse jeito a gente captura alguma coisa que, por exemplo, quando tem otimismo, você captura um pouco, se você realizar. Quando tem pessimismo, você não perde muito, né? Então, e você sai um pouco do radar aí para achar muitas coisas boas que talvez não, por uma questão, lembra do zip code? Por uma questão que não é mérito, você simplesmente está no interior do Paraná e talvez você não tenha acesso a um VC e você é tão bom quanto, né? Um pouco disso. Falei bobagem, não? Não, falou perfeito. E porque quando a gente olha em retrospecto, muita gente tem essa ansiedade de significar a gente, além de uma caixinha, de entender nossas decisões do passado. Então, poxa, vocês investiram em empresa VC-backed, mas estão falando que vocês não são VC. Um outro ponto que eu acho que tem tudo a ver as nossas duas histórias, que eu destacaria aqui como que é empreender uma gestora. Cara, nós tomamos a decisão, assim como vocês, talvez vocês tenham até uma porcentagem maior ali meio sem querer, mas a gente tomou uma decisão quando começou a dar retorno, a primeira carteira do Lehman Brothers, de falar, para a gente comprar mais ativos e para a gente ver se a gente é capaz de replicar esse negócio, colocar escala, fazer precificação, ganhar dinheiro em tipos de investimento diferentes, será que a gente é capaz de convencer cedentes a ceder ativos para a gente pelo preço certo e tudo mais, a gente decidiu que a gente deveria fazer isso primeiro com o nosso dinheiro. Então, no nosso caso, não foi buscar investimento antes. Aí foi, e de novo, não é melhor ou pior, estou contando a história. A gente falou, já que a gente está ganhando dinheiro, vamos pegar 80%. Essa foi uma regra de ouro que tem até hoje, que essa foi, se você perguntar, escolhe uma decisão que explica, talvez, a história está sendo legal, sustentável, com bons retornos. Foi decidir colocar 80% do resultado da companhia de volta nos investimentos e nos primeiros 5 anos de companhia, só o nosso dinheiro. Acho que isso foi importante. Nos primeiros 5 anos foi só capital proprietário? É? Caramba, não sabia. E aí a gente foi reinvestindo esse capital e quando você investe 100% do seu dinheiro, quando você está investindo no investidor, é óbvio que você tem muita fidúcia. Mas a dor que você sente quando é 100% do erro é no seu bolso. E também a felicidade quando 100% do acerto é no seu bolso, para nós, pelo menos, foi um período muito importante. Porque a gente continuou muito espartano. Afinal de contas, cada real que você gastava mais na cadeira, ou no papel, ou na impressora, ou no advogado, ou na parceira de negócio, ou comprando, né, no preço do ativo, você via exatamente que era um a menos no seu bolso. Você via saindo, né? E isso foi muito bom para não perder esse DNA mais espartano, mas que, de novo, é um desafio dos nossos. Porque a empresa vai crescendo, você vai trazendo gente que não teve essa experiência. E aí é mais difícil de você falar, então, mas tem que ser espartano. Aí o cara olha, tem uma tela aqui atrás, puta que legal, né? Agora vocês têm, sei lá, quantos investidores e tal. Assim, o resumo é que este é o maior desafio.
O maior desafio é você manter a sua essência, manter o seu DNA, e é claro que tem algumas restrições que de fato atrapalham, elas são restrições. E você saber navegar aí o que é uma restrição, abre aspas, boa e uma ruim, que é, pô, isso aqui, se eu tivesse dinheiro naquela época, eu teria feito, seria melhor. Isso aqui, se eu tivesse dinheiro naquela época, eu teria feito, seria horroroso e eu ia perder, ia ser exagero, ia ser esbórnia, ia ser perda de tempo, ia ser ineficiência. Essa é o mistério e a beleza aqui de empreender uma gestora. Não perder o DNA, não ficar preso no passado. Não é que você tem que ser a pessoa que, dá tchau de mão fechada, porque senão não corta a unha, que a fase já foi. Você perde oportunidades de ganho de escala, de atrair talento, etc, etc, etc. Mas você não pode ir para o outro lado, de ir para um excesso de achar que tudo dá certo, ou que você pode investir em tudo, ou porque nós somos focados, temos alguma inteligência, um bom esforço, bom, consigo fazer tudo. Não dá, né? Alternativos, no geral, no Brasil, ainda não é uma categoria como é lá fora. Gestores trazem vieses inovativos, né? Como a gente, como vocês, que às vezes demoram para se provar, né? É o nosso caso, né? A gente trouxe alguns conceitos bastante diferentes. Poxa, vamos investir cedo, empresas faturam menos do que 70 milhões, faturam entre 20 e 70, e vamos ser super, super ativos. Então, um conceito minoritário ativo no momento de empresa que, em geral, não existe esse tipo de capital. E foi uma aposta que, claro, demora para você conseguir mostrar resultado. Como é que foi isso para vocês? Vocês trouxeram alguma inovação assim, bastante diferente do que a indústria estava acostumada a fazer, e teve um momento pivotal que essa inovação virou de fato vantagem competitiva ou fortaleza? Pô, cara, essa pergunta é boa e é longa a resposta, então vou tentar ser super conciso aqui, até para não entrar muito em detalhe técnico, que é chato para quem está assistindo, mas no final do dia, você tem tudo para explicar de uma maneira muito simples de stress. Então, vamos lá, você compra dívidas inadimplidas, defaltadas, quem está te vendendo, o credor que está te vendendo, não tem capacidade de achar uma solução, tem questão de incentivo fiscal e etc, etc. Você paga um preço que você acha que a hora que você tocar, você vai fazer melhor que o cedente, vai achar mais patrimônio, ou vai evoluir o processo, ou vai ajudar a empresa a se recuperar, e você, pelo preço que você pagou, você vai ganhar, você vai recuperar mais. Simples de explicar. Isso pode ser uma dívida, isso pode ser um imóvel, isso pode ser uma ação judicial. Bom, legal. Aí você comprou e agora você tem que fazer diferente do que o seu cedente está fazendo. Tem uma parte de ser mais eficiente que não precisa ser tão melhor assim. Se o cedente for um banco, ele tem uma série de restrições de regulatórias, de Basileia, etc, 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 que tornam mais difícil para ele, por exemplo, aceitar o imóvel em pagamento ou outras coisas que você, como uma gestora não tão regulada quanto um banco, você simplesmente tem aí mais eficiência. A segunda coisa é que a maioria dos bancos no Brasil são muito grandes e tem muito tipo de iniciativas, produtos, agências. Aqui no Brasil explodem caixa eletrônico, roubam agências, só para dar um exemplo, né? E você vai ter lá, sei lá, quantos mil funcionários, né? Algumas dezenas de milhares de funcionários. Pô, a gente aqui não tem por volta de 300, dá um bom trabalho, mas comparado com quem tem, sei lá, 100 mil funcionários, é muito diferente. Então, tem um lado que você é mais eficiente pelo simples fato de você ser menor, só fazer aquilo e não ter a parte regulatória. Mas tem um outro lado que é, pô, tá bom, nós vamos pegar isso aqui, vamos selecionar um bom escritório de advocacia, vamos, sei lá, gastar a sola de sapato, visitar e achar alguma coisa lá e vamos fazer uma negociação melhor. Obviamente não é fazendo isso que você fica tão melhor. Então, acho que tem desde do fato de você investigar e analisar muito antes de comprar. Eu acho que isso é algo muito importante. E a segunda coisa é você entender que para quem busca dar 20% ao ano, líquido de tudo, se você errar um ano, o que você previu, você perde 20%. Então, tem um lance de prazo, que é muito importante. E aí, como a justiça é lenta, você tem duas formas de olhar. Ou você vai se conformar, ou você vai fazer igual, abre aspas, todo mundo faz, né? Vamos escolher o advogado certo, o escritório de advocacia, o advogado certa para aquele caso, é uma arte. Do Brasil, que tem comarcas muito diferentes, etc, etc, etc. Hoje em dia, né, eu vou chegar na tecnologia, mas naquela época tem isso e tem um lance de que a gente tem um caminho que a gente chama de serventia, que não é o juiz, que é o cartório do fórum, que é o cartório de registro de imóveis, que é fazer a coisa andar.
sempre de forma republicana, por óbvio. E isso é uma técnica barriga no balcão. Às vezes a gente ia lá e falava assim, olha só, assim, eu vou perder o emprego se não conseguir fazer isso aqui andar, então eu vou ficar sentadinho aqui, levar uma mala. Às vezes era em São Paulo mesmo, fingia que você tinha ido viajar. Nós vamos ficar aqui 3 dias. Pô, chega uma hora que a pessoa fica com dó de você e fala, putz, cara, tá bom, vai. Você não vai sair daí, né? Puta, não vou, senão eu vou voltar pra lá, você mandar embora. E aí conseguia andar. Outras vezes é rodar baiana, outras vezes é ajudar, outras vezes é você, de fato, ter alguém que tem tanto cliente no cartório que o cara fala, pô, você não é de ontem à tarde, você vem aqui todo dia que você está precisando. Ah, tá bom, vou resolver para você. Então, foi criando muitas técnicas. Tudo isso era meio manual e era meio barriga no balcão e era o que você precisava quando você tinha 20 funcionários ou 10 funcionários. Uma parte disso começou a virar tecnologia uns 5 anos depois, quando de fato, imagina, a gente está falando de chat GDT hoje em dia, quando você começou a conseguir comprar API, comprar dado, para poder, antes de comprar, ter informação sobre os processos, saber quanto tempo mais ou menos eles duram nessa comarca, e ainda que o passado não é garantia de futuro, porque você pode um juiz ser promovido, ou sair de licença, ou adoecer, ou aposentar, num portfólio, você tem uma boa proxy. E na outra ponta, a gente começou a ter um pouco de proxy sobre os melhores escritórios de advocacia naquelas comarcas para aquelas causas. Então começou a ficar um pouco mais inteligente, e aí os fóruns que demoram mais, os cartórios demoram menos, e etc, etc. Eu diria que tem um salto ainda bastante grande, a gente investiu bastante dinheiro nisso, tempo e dinheiro nisso. Chegamos a fazer aquisição de empresa de jurimetria, né, que é o nome bonito para dizer que você tem estatística da corte. Acho que tem um espaço ainda muito grande para explorar, mas eu acho que, resumo é isso, né? Primeiro foi muito, acho que igual vocês, barriga no balcão, ser dono do negócio mesmo, né? Isso ajuda você ter muito dinheiro seu investido, e de fato fazer algo de diferente naquele desafio, daquela corrida de obstáculo que cada um tem lá. Aí depois é olhar disso tudo, o que é automatizável, o que a tecnologia me ajuda, seja na decisão, seja antes de comprar, seja depois de comprar e tal. Pô, hoje em dia você tem o Uber de diligência. Então você fala, pô, você tem, sei lá, 14 mil processos, no nosso caso, mais ou menos. Você quer fazer uma diligência, qualquer que seja, tirar cópia quando não é digitalizado, ou ter uma audiência, não sei aonde. Em vez de o normal seria, pô, vamos escolher um escritório que seja referência naquele lugar, vamos negociar naquela comarca e tal. Hoje em dia, você tem você pode ter a API com uma startup que você olha quem são os escritórios mais baratos, mais bem avaliados daquela cidadezinha, daquela comarca, e você pode, e aí você consegue fazer isso ser integrado no seu sistema da Jive, e aí você consegue fazer isso ganhar escala, e etc, etc, etc. Então, você tem vários exemplos aqui que você consegue, de fato, fazer agora uma inovação. E o mercado de legal techs, de fintechs, e etc, etc, tem serviços aí de arquivamento, serviços, de vários tipos de serviço, inclusive de quem vende dado jurídico, que também o ecossistema foi melhorando e você tem que ficar sempre atento para poder ir testando como cliente quem são os melhores. Imagino que no começo, quando vocês, né, trouxeram esses conceitos todos, era estranho. Como é que a turma reagia? Cara, eu diria o seguinte, a diferença entre a teimosia e a persistência é o resultado. Assim, no começo tem gente que vai te chamar de teimoso, tem gente que vai te chamar de persistente. E você mesmo, você vai ter certeza que está sendo persistente, inovador, etc, etc. E várias vezes você dá com os burros na água e fala, putz, isso aqui não tinha nada a ver com a história. E aí vai ser um pouco da história de cada um, que algumas coisas vão dar muito certo e outras muito errado. Acho que tem um lado óbvio, que é a execução desse treco difícil, que é não testa a profundidade do rio com os 2 pés, não pula de cabeça, não vai enfiar um monte de dinheiro numa tecnologia nova, e coloca o tal do erra rápido. Tudo muito fácil de falar, todo mundo fala isso, mas na prática ter um rigor com isso é que é o difícil. Eu acho que a gente acertou mais que errou, tá? A gente errou, teve coisas que a gente foi muito teimoso e teve outras que acabou sendo persistente. Acho que, de novo, os nós. Você tem que, de tempos em tempos, dar um outro nó, ou seja, de tempos em tempos você precisa olhar e falar, para uma empresa hoje, né, que a gente está no nosso mercado, a gente tem um tamanho razoável, hoje a gente não pode, hoje o que é não testar a temperatura da água não pulando de cabeça, não é a mesma coisa, veja, a essência é a mesma. Tem um cara muito legal, cara, morreu faz tempo, mas o Jean-Paul Sartre, ele falava, eu mantenho-me o mesmo, mudando-me sempre. Ou seja, a Jive tem que ser a mesma, mas o jeito que a gente se manifesta no tamanho que a gente tem hoje, com os investimentos que a gente tem hoje, é diferente do que era com 20 pessoas. Com 20 pessoas a gente sentava numa sala menor do que essa que nós estamos falando aqui e não precisava quase nunca fazer muita reunião, porque você ouvia o outro falando no telefone, né?
não é mais a mesma coisa. Então, você tem que, de tempos em tempos, fazer um novo nó, fazer um novo combinado de como gere a Jive, de como gere os investimentos, e etc, 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 e tentar não acelerar demais, que todo mundo acelerou demais, inclusive a gente com o Jura 2, em relação, poxa, temos que captar esse recurso, temos que tudo mais, e não de menos também. Então, tem que achar um momento. A gente está fazendo 12 anos, tem que achar um momento onde você fala, olha, para quem vocês estavam lá com a Bluefit, para quem tem uma academia, crescer 100%, abrir mais uma academia. Para quem tem 50 academias, crescer 100%, abrir 50 academias. Tem que ver primeiro se o mercado absorve, né? Então, sem contar os desafios de escala que você tem. Então, provavelmente o seu diretor comercial da primeira academia não consegue gerir 50 academias. Então, isso vai criando dificuldades muito grandes, né? E aí, aproveitando aí a sua deixa, o que você vê para o futuro da categoria de alternativos? E aí, se puder falar um pouquinho assim, gestores estabelecidos, gestores jovens, dado, né, toda essa mudança aí do cenário de juros e a incerteza. Eu acho que se o cenário de juros continuar alto por muito mais tempo, eu acho que o que vai acabar acontecendo é não vou chamar de consolidação, mas eu acho que muitas gestoras que abriram e captaram vão precisar tomar decisões de ou se juntar a outras, ou a pares, ou fazer parte de grupos maiores, ou algumas delas, infelizmente, vão fechar ou descontinuar e tudo mais. Se os juros não continuarem tão mais altos por muito tempo, eu acho que esse processo vai ser menos relevante, não vai ser tão rigoroso dessa forma. Por outro lado, eu acho que de uma certa forma, o Jura 2 trouxe um grande benefício, que foi o cliente experimentou a alternativa. Porque quando o juro estava 2, ou ele punha alternativo, ou ele punha alternativo, né? E acho que também teve um lado das plataformas, da XP, do BTG e de outros, também fazem um processo de educação e democratização interessante. Então, acho que como o cliente experimentou e com essa educação financeira, a turma sabe que em algum momento o juro vai cair, a pergunta é quando e quanto, né? Eu acho que o que acontece é que você diminui muito a alocação na sua carteira. Mas a gente já está muito alocado. Os alternativos, em sua maioria, são menos líquidos. Então, você já está alocado anyways. Então, fica mais difícil se o juro ficar alto há muito tempo, porque o cliente fala, eu já tenho alternativo, eu estou atolado de alternativo, e com esse juro alto, inclusive, a distribuição de muitos dos fundos, de várias categorias diferentes, mas pega o imobiliário principalmente, está um pouco mais atrasado, porque sofre um pouco mais. Então, você está cheio de alternativo e está com pouca liquidez, até porque as distribuições estão menores. E a segunda coisa que eu acho que ajuda um pouco nesse efeito aí, de uma forma para ajudar quem não está, né, conseguindo captar muito, porque afinal de contas, quando o juro é alto, é a renda fixa que vai bem, é o fato que, tirando o Tesouro Direto, tirando a LCI de um bom banco, alguma coisa que valha, muito tempo de juro alto, a gente está vendo o recorde histórico na adimplência, a gente está vendo aí o gatilho foi Americanas, mas a gente está vendo ali essa história das margens estarem menores do que os serviços da dívida. Muitos fundos de renda fixa estão sendo marcados para baixo. E principalmente os grandes fundos, que é natural, porque se você tem um grande fundo, normalmente gerido por um grande banco, uma gestora de um grande banco, ele tem tanto patrimônio que ele é meio que um ETF de crédito, ele tem tudo lá dentro. E aí o que acontece quando você tem uma crise de crédito, ele vai sofrer bastante. E aí o que vai acontecer quando sofre bastante, aquele que estava acostumado, aquele cliente estava acostumado com uma experiência incrível de CDI mais 3, CDI mais 2, CDI mais 4, naquele fundo, ele vai falar, bom, não está mais assim, então eu vou sacar e vou botar no tesouro. E aí quando ele saca, bota no tesouro, tem seu off. E aí você vai ter que vender os ativos. Aí você vende os ativos, ele marca mais para baixo. Então você tem um pouco de espiral aí, tem um pouco de barata voa. A boa notícia é que os próprios bancos estão apesar de muito inadimplência, ainda tem balanço saudável, porque a crise do Covid foi sanitária, não foi uma crise bancária. Então acho que também tem liquidez para entrar comprando e tudo mais. Aí, acho que o nome do jogo é saber se isso vai ser uma coisa um pouco mais isolada e os agentes do mercado vão resolver esse seu off não ser um barata voa muito grande, ou se isso não vai acontecer. E é por isso que, se tiver muito tempo de juro alto, vão ter gestoras que vão ter que descontinuar e que vão ter que ser mais criativas entre os pares. Isso não é ruim. Eu acho que também é legal que você tenha gestoras mais sólidas, gestoras que tenham mais de uma iniciativa, gestoras que você fica, se você pegar o Taleb, né, o Nassim Taleb lá, menos frágeis. Né, elas são antifrágeis porque, se uma iniciativa não está indo bem, outro produto está indo melhor, dependendo do ciclo que está a economia. Show. Cara, última pergunta aqui do meu lado.
Você tem algum conselho para nós ou para algum gestor jovem, emergente aí da categoria de alternativos? O cara, assim, eu acho que primeiro o maior conselho de todos é não esquece da sorte, porque senão a gente se acha. Então, acho que esse desafio é menos para os fundadores e mais para quem está em volta. Não que não seja fundadores também, já vi vários que acabam entrando numa soberba. Então, acho que esse para mim é o primeiro. E junto com isso, coloca muito dinheiro do seu bolso nos fundos junto aos clientes, mas muito. E aí o muito não é nominal, o muito é porcentagem. Né? Tá. Então, você tem que ser o maior alocador, do ponto de vista de share of wallet, né? Maior alocador tem que combinar com os cônjuges, né? Para quem tem parceiro, para quem tem parceira, para quem tem marido e mulher. Assim, o sucesso da Shift tem que ser o sucesso dos seus fundos ou dos seus investimentos. E mais do que isso, o sucesso de todos os membros do partnership tem que ser esse sucesso. Tem não sei se vocês viram, saiu agora, né? A gente gosta muito de algumas empresas, a gente admira bastante, e dado que as enormes diferenças de proporção, a gente gosta de aprender. Howard Marks, Oaktree, né? Schwartzman, Blackstone. E saiu agora, né, que o Schwartzman recebeu como dividendo, ele já é só presidente do conselho da Blackstone, ele recebeu dividendo all-time high, assim, um negócio absurdo, se eu não estou enganado, acho que é 1,2 bi de dólar de dividendo no ano passado. A explicação dele, acho que está no Bloomberg, se eu não estou enganado. A explicação dele. Eu basicamente fiz a Blackstone no meu family office. Então, como eu botei 85%, 90% do meu patrimônio nos fundos, os fundos foram bem, estou ganhando bastante dinheiro, porque ele foi duplicando, são 35 anos de história, eu acho, 33, 35 anos de história, então agora já está grande, então o dividendo está grande, os fundos estão... Ou seja, eu acho que são duas dicas que elas se entrerelacionam, né? Então, primeiro não deixa a soberba pegar em quem está em volta, e uma das formas de não pegar a soberba, do ponto de vista prático, é colocar muito dinheiro do partnership nos fundos. Eu lembro que um dos conselhos que você deu para a gente, não sei se você se lembra, foi justamente de que o primeiro fundo, você tem que colocar seu coração no fundo, né? Porque o primeiro fundo é proxy total do sucesso da gestora, que é o que a gente fez, né? Porque dinheiro a gente não tinha, então a gente colocou nosso coração ali de outras formas. Mas, Ale, muito obrigado. Obrigado pelo bate-papo, foi super legal. Obrigado aí pelo convite de fazer na Jive House. Não, imagina, e quem não conhece, está assistindo agora, vale a pena conhecer os caras, eles são realmente diferentes. Obrigado aí pela oportunidade. Valeu, Ale, um abração.